A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e maravilhosa. Estamos trabalhando no livro de Gênesis, a história de José, que de alguma forma se identifica comigo e com você. Hoje vamos terminar o capítulo 48. O anterior a gente falou quando Jacó pediu a José para fazer um juramento. Quando ele morresse, levasse seus ossos para a terra dele, Israel. Só que agora já José sabe, né, teve o conhecimento que Jacó estava muito doente, aí foi falar com ele. Aí levou seus 2 filhos. E veja o que aconteceu. Eu coloquei assim, tenha cuidado com suas atitudes. Certo que as atitudes aqui de Jacó foram boas. Ele abençoou seus netos, mas o normal era abençoar primeiro o mais velho e depois o caçula. Mas ele fez ao contrário. Ele abençoou primeiro o caçula, mas foi bênção para os 2. Mas vocês lembram que lá na frente ele roubou o direito do seu irmão mais velho? Aqui se repetiu, mas se repetiu de uma forma que todos os 2 iam ser abençoados. Mas mesmo assim o mais novo ia ser muito mais abençoado, né? Eles levavam a sério e acontecia. Então quando eu coloco, tenha cuidado com suas atitudes, porque tem pessoas que falam demais, amaldiçoa a família, chama filho, chama neto de burro, de burra, você está amaldiçoando. A Bíblia diz, lá em Provérbios, que uma maldição sem causa não pega, mas com causa ela pega. Porque se você é uma pessoa que vive de qualquer jeito, pecando, na mentira, na falsidade, desejando mal ao próximo, pode ter certeza que essa maldição amanhã vai cair e vai ser em quem você mais ama. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Quando Pilatos perguntou se queriam que soltar, se o povo de Deus queria que ele soltasse Jesus ou Barrabás, eles pediram Barrabás, que era para soltar e crucificar Jesus. E eles ainda disseram assim, que a maldição caia sobre nossa próxima geração. Então isso é muito sério, né? Às vezes as pessoas perdem o tempo falando de A, de B. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Eu também tenho minhas preferências, você também. Agora, o que eu não posso é estar desejando mal para o próximo. Porque amanhã vai cair sobre mim ou sobre alguém da minha família. A Bíblia diz chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra. Isso é muito sério, não é verdade? Gênesis 48, a partir do 12 até o 22. Então Jacó tirou os 2 do colo de seu pai, José tirou os 2 do colo de seu pai e encostou no rosto no chão, os dois filhos dele, para Jacó abençoar. Em seguida pegou Efraim com a mão direita e Manassés com a mão esquerda e fez com que ficassem perto de Jacó. Dessa maneira Efraim ficou ao lado esquerdo de Jacó e Manassés do seu lado direito. Eles davam e dá até hoje o maior valor. Você não sabe o valor que tem eu dizer Deus te abençoe. Tem gente que diz obrigado, é amém, né? Jacó estendeu os braços cruzados e pondo a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o mais moço, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, que era o mais velho, quer dizer, era para ser o contrário. Em seguida deu a sua bênção e José dizendo assim, o Deus a quem os meus pais, Abraão e Isaque, serviram, abençoe estes rapazes, abençoe o Deus, tu que me tens guiado como pastor durante toda a minha vida até hoje. Veja que ele abençoou. Você tem ideia do que é a bênção de um pai, de uma mãe, de um amigo, principalmente pai e mãe? É muito sério. Que os abençoe. O anjo que me tem livrado de todo mal, que o meu nome seja lembrado por meio deles. E também o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e que eles tenham muitos filhos e muitos descendentes neste mundo. José não gostou quando viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e por isso pegou a mão dele para tirar a cabeça de Efraim e colocar sobre a cabeça de Manassés. Porque ele botou primeiro a mão na cabeça do mais novo. Explicou, não pai, assim não. Este aqui é o filho mais velho, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas Jacó não quis e disse, eu sei, filho, eu sei. Os descendentes de Manassés também serão um grande povo, mas o mais moço será o mais importante do que ele e os seus descendentes formarão muitas nações.
Você tem ideia da responsabilidade que é abençoar alguém? Porque do jeito que lá atrás aconteceu, quando ele enrolou seu irmão e tomou a bênção do seu irmão, que era o mais velho, ele agora fez com seu neto. Mas glória a Deus que ele abençoou todos dois. Mas o mais moço ia ser muito mais do que o mais velho. Então, nós temos que ter responsabilidade. Servo de Deus tem que andar com dignidade, tem que saber o que fala. Até sua própria vida, abençoe, não amaldiçoe. Eu não tenho sorte, eu sou burra. Não faça isso. Clame para Deus lhe capacitar mais, porque isso é sério. Desse modo, Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: os israelitas usarão os nomes de vocês para dar a bênção. Eles vão dizer assim, que Deus faça com vocês como fez com Efraim e Manassés. Dessa maneira, Jacó e Efraim antes de Manassés. Aí disse a José: como você está vendo, eu vou morrer, mas Deus estará com você e os levará de volta para a terra dos seus antepassados. Eu dou a Siquém a você, e não aos seus irmãos. Siquém é aquela região que tomei dos amorreus, lutando a minha espada e o meu arco. Veja que depois dele abençoar, ele disse a José: eu sei que esse é o mais novo, mas eu fiz assim, vai ser assim. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente faz. Mas no final desse capítulo, algo me chama muita atenção. José foi embora, os irmãos venderam, caluniaram, queria até matar ele, com ciúme, com inveja dos sonhos de José. Mas depois de tantos anos, Jacó viveu 17 anos ao lado de José e deu a terra de Siquém, a melhor terra a quem como herança? A José. Isso quer dizer que o que Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. O que Deus escolhe, está escolhido. Porque os irmãos fizeram de tudo para matar José. E agora, a herança melhor de Jacó foi para José. Olha aqui de novo. Eu dou Siquém a você e não aos seus irmãos. Siquém é aquela região que tomei dos amorreus lutando com a minha espada e meu arco. A espada aqui representa a espada do Espírito, a palavra de Deus. A palavra diz e está dito. Quem Deus escolhe, está escolhido. Ninguém toma bênção de ninguém. Ninguém atrapalha os planos de Deus na vida de ninguém. Porque os irmãos de José fizeram de tudo. E agora? Simplesmente a herança melhor do pai foi para ele. Então não adianta. Ele era rico, ele era governador. Mas as bênçãos primeiro para ele. Por quê? Porque tinha caráter, tinha adoração a Deus. E Deus vela e honra. A Bíblia diz que na casa de Deus tem vaso de honra e de desonra. Que eu e você lute para ser vaso de honra. Para o nome do Senhor ser glorificado nas nossas vidas. Porque não precisa a gente ir atrás das bênçãos. Ela que vem a nós. Aqui em Provérbios 18, 21 diz o seguinte: o que você diz para salvar ou destruir uma vida, portanto, use bem as suas palavras e você será bem recompensado. É o que eu estou falando, de bênção e maldição. Use bem as palavras da sua boca. Eu e você, porque a gente vai ser recompensado, seja de bom ou de ruim. Aqui em Tiago 3,10 diz o seguinte: da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. A nossa boca é boca de abençoar, de glorificar. Nossas atitudes da mesma forma. Lembre-se que Jacó fez a mesma coisa do passado. Primeiro ele deu a bênção ao neto mais moço. Mas glória a Deus que ele já era um homem servo de Deus. Ele deu outra bênção ao neto mais velho. Mas eu e você tem que aprender com a palavra. Eu e você tem que lutar para melhorar cada dia mais com a palavra. Porque nossas vidas, ou tem bênção ou tem maldição. E nosso antepassado também. Você pode estar dando gargalhada, fazendo bobagem, perdendo tempo falando da vida dos outros. Amanhã alguém vai fazer com alguém que você mais ama. Tenha cuidado. A Bíblia diz: tira primeiro a trave que eu tire a trave que está no meu olho para olhar o cisco do olho do irmão. Veja coisa séria. Então a gente tem que ter cuidado com nossas atitudes, como diz aqui em Provérbios 21, 18. Perdão, 18, 21. Porque a gente recebe a recompensa das nossas palavras. Então a gente tem que vigiar. A gente tem que ter cuidado, como eu coloquei no tema. Tenha cuidado com suas atitudes. Amém?
Todos fiquem com Deus, a paz do Senhor e até amanhã.